Homeostase é a tendência a resistir a mudanças a fim de manter um ambiente interno estável, relativamente constante. Homeostase normalmente envolve ciclos de retroalimentação negativa que neutralizam mudanças de várias propriedades de seus valores-alvo, conhecido como ponto de ajuste. Em contraste com a retroalimentação negativa, a retroalimentação positiva amplia seus estímulos iniciadores, em outras palavras, eles movem o sistema para longe de seu estado inicial. Tipos de homeostase. Existem 3 tipos de homeostase: ecológica, que se refere ao equilíbrio em nível planetário; biológica, que corresponde à manutenção do ambiente interno, ou seja, seus fluidos corporais; humana, além dos fluidos, inclui fatores como temperatura, salinidade, pH e concentrações de nutrientes. Homeostase térmica. Consiste em alguns mecanismos que o corpo humano utiliza para manter a sua temperatura constante. São eles: termos dos músculos esqueléticos para produzir calor quando a temperatura do corpo é muito baixa, suor que evapora e esfria o corpo quando a temperatura está muito elevada, metabolismo da gordura. Homeostase química. A homeostase química são mecanismos utilizados pelo corpo humano para manter o seu equilíbrio químico, como pâncreas, que produz insulina, e glucagon para regular os níveis de glicose no sangue, glicemia; pulmões absorvem o oxigênio, O2, e eliminam o dióxido de carbono, CO2; rins excretam ureia e regulam as concentrações de água e íons. Fatores que afetam a homeostase. A capacidade de sustentar a vida depende da constância dos fluidos do corpo humano e pode ser afetada por diversos fatores como temperatura, salinidade, pH, concentração de nutrientes como a glicose, de gases como o oxigênio e de resíduos como o dióxido de carbono e a ureia. Se esses fatores estivessem em desequilíbrio, eles podem afetar a ocorrência de reações químicas essenciais para a manutenção do corpo vivo. Por isso, é preciso manter todos esses fatores dentro dos limites desejáveis para manter os mecanismos fisiológicos. Importância da homeostase. A função principal da homeostase é regular os incontáveis processos que acontecem no corpo de maneira a mantê-lo dentro de uma condição normal. A manutenção da homeostase geralmente envolve ciclos de retroalimentação negativa. Esses ciclos agem em oposição ao estímulo ou ao sinal de entrada que o dispara. Por exemplo, se a temperatura do seu corpo está muito elevada, a retroalimentação negativa irá agir para trazê-la novamente para baixo para o valor normal, ou o valor-alvo. Como isso funciona? Primeiro, a alta temperatura será detectada pelos sensores, células nervosas com terminações em sua pele e cérebro, e retransmitida para o centro de controle regulador da temperatura do seu cérebro. O centro de controle irá processar as informações e ativar efetores, tais como as glândulas sudoríparas, cujo trabalho é se opor ao estímulo, diminuindo a temperatura do seu corpo. Claro, a temperatura do corpo não só oscila para cima do seu valor-alvo, ela também pode cair para baixo deste valor. Em geral, circuitos homeostáticos envolvem pelo menos 2 ciclos de retroalimentação negativa. Um é ativar quando um parâmetro, como a temperatura do corpo, varia para cima do ponto de ajuste e é projetado para trazê-lo de volta para baixo. Um é ativar quando o parâmetro varia para baixo do valor de ajuste e é projetado para trazê-lo de volta para cima. Respostas homeostáticas na regulação da temperatura. Se a sua temperatura corporal ficar muito quente ou muito fria, isso causará estímulos nos sensores periféricos que vão informar ao centro de regulação de temperatura do seu cérebro em uma região chamada hipotálamo, que sua temperatura se desviou do seu ponto de equilíbrio. Por exemplo, se você tem se exercitado bastante, sua temperatura corporal pode subir para cima do seu ponto de ajuste. Você precisará ativar mecanismos para se refrescar. O sangue flui para sua pele, acelerando a perda de calor em seus arredores e talvez você também comece a suar para que a evaporação do suor da sua pele ajude a diminuir a temperatura.
Por outro lado, se você estiver sentado em uma sala fria e não estiver com roupas quentes, o centro de temperatura do cérebro precisa desencadear respostas que ajudem a se aquecer. O fluxo de sangue da sua pele diminui e você pode começar a tremer para que seus músculos gerem mais calor. Você também pode ficar arrepiado para que os pelos do seu corpo se levantem e mantenham uma camada de ar perto da sua pele. E ao aumentar a liberação dos hormônios que atuam para aumentar a produção de calor. A retroalimentação negativa, feedback negativo, é o mecanismo mais importante de toda homeostase. As rotas hormonais, por exemplo, apresentam como principal regulação o feedback negativo e ele se caracteriza por ser um mecanismo que reduz um certo estímulo, revertendo a direção da mudança. Um exemplo de feedback negativo podemos citar a regulação dos níveis de açúcar no sangue. Quando os níveis de açúcar no sangue em nosso corpo sobem, como quando nos alimentamos, observa-se que o aumento da liberação de insulina, essa insulina inibirá a liberação de glicose no fígado e estimulará o acúmulo de glicogênio. A retroalimentação positiva, ela é o contrário da retroalimentação negativa e é onde os ciclos de retroalimentação positivas, eles se ampliam o sinal inicial, aquele estímulo inicial ali. E geralmente ocorrem processos que precisam ser impulsionados para se completarem e não quando é para manter o status que se deve ser mantido. Um bom exemplo que temos é durante o parto da ação positiva. No parto, a cabeça do bebê é pressionada contra o cérvix, o colo do útero, através do qual o bebê deve emergir e ativa os neurônios do cérebro. Os neurônios do cérebro enviam um sinal que leva à liberação do hormônio da ocitocina pela hipófise, e a ocitocina aumenta as contrações uterinas e, consequentemente, a pressão no cérvix. Isso provoca a liberação de mais ocitocina, que produz contrações mais fortes, e esse é o feedback positivo que se mantém até o nascimento do bebê. A homeostase envolve a regulação ou equilíbrio ou ajuste. Ajuste do volume de pressão interna, de temperatura, de pH, de concentração iônica e de gases. A homeostase depende da retroalimentação negativa. Então, qualquer coisa que interfira no mecanismo de retroalimentação pode e irá provavelmente perturbar a homeostase. Já no caso do nosso corpo, isso pode até levar a uma doença. A diabetes, por exemplo, é uma doença causada por um defeito na retroalimentação envolvendo o hormônio insulina. Esse defeito na retroalimentação dificulta ou impossibilita o corpo de diminuir o alto nível de açúcar do sangue, no caso a glicemia, para valores saudáveis. Para entender como a diabetes ocorre, vamos olhar alguns conceitos básicos da regulação de glicemia. Em uma pessoa saudável, os níveis glicêmicos são controlados por dois hormônios, insulina e glucagon. A insulina diminui a concentração de glicose no sangue. Depois de uma refeição, os níveis de glicose no sangue aumentam, ativando a secreção de insulina pelas células B pancreáticas. E assim, a insulina age como um sinal que ativa as células do corpo, como adipócitos e as células musculares, para que usem a glicose como combustível. A insulina também faz com que a glicose seja convertida em glicogênio, uma molécula armazenadora no fígado. Ambos os processos retiram a glicose do sangue, levando a uma diminuição da glicemia, que é o açúcar no sangue, e redução na secreção de insulina, recuperando a homeostase do sistema.